Oi! Bem-vindos, bem-vindas. Oi, Marcelo. Oi, Emanuele. Oi. Oi, Sinara, Maria, Genici, Isabel. Só um momentinho aqui. Tem que deixar agora a máquina um pouco mais perto para eu mostrar na aula. Depois eu faço, tá? Obrigada. Só vou arrumar um pouquinho a iluminação. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos todos. Fernanda, Marcelo, Isabel, Maria, Emanuele, Genici, Taiele, Janaína e Sinai. Então, hoje a gente vai para a apostila. A nossa apostila de hoje. Já vou passar aqui para vocês qual que é a apostila. É a apostila de aparamentação cirúrgica. E aí a gente vai começar. Só vou abrir aqui a nossa apostila. Compartilhar aqui com vocês. E aí, assim, a aparamentação cirúrgica que eu vou falar hoje para vocês é bem específico do controle de infecção. Então, a aula que eu estou dando é uma aula falando sobre biossegurança. Então, a forma de a gente colocar, se aparamentar, de calçar a luva, de calçar todo o material, né? Todo o material de EPIs. Quem vai passar isso para vocês, toda a técnica bem certinho, vai ser a prof. Andréia. Nós vamos conversar sobre os porquês, né? A forma, a biossegurança, tanto para o paciente como para os profissionais que estão utilizando esse tipo de material. Então, os EPIs, eles são um material, né, que é utilizado em todas as cirurgias, né? Hoje, mais que nunca,
com a questão do Covid, né, a gente está, infelizmente, tendo que usar também muito mais EPIs dentro do hospital do que o normal, né? Até a população está usando as máscaras. Então, os EPIs, ele é uma forma de proteção, tanto para o paciente como para o profissional que está usando. E hoje a gente vai falar de uma forma bem voltada à microbiologia mesmo. Então, é um material muito bom que está disponível para vocês. A questão, assim, que alguns me perguntaram, mas eu pedi mil desculpas para vocês, não é uma questão de má vontade que está acontecendo comigo, mas eu estou em 2 semanas que eu voltei a trabalhar, eu estou numa mudança na maternidade, a gente está colocando todos os protocolos para funcionar, então está bem exigido para mim. Mas a escola me pediu para passar o material para vocês realizarem os exercícios no final da 4ª aula. Então, o final da 4ª aula vai ser sábado, que a gente vai ter mais um momento. E aí, a partir dali, a escola vai liberar o link, né, ali no próprio site para vocês ir lá e fazer as atividades que vão ser propostas nessas aulas. Então, como eu falei, né, a nossa aula ela é bem voltada ao controle de infecção. Ela é voltada com uma finalidade de orientar para vocês, né, o porquê que vocês têm que usar uma barreira de proteção, né? Às vezes nós usar algo, usar por usar, mas usar e entender por que a gente está usando. Então, a paramentação ela tem como uma finalidade a formação de uma barreira microbiológica contra a penetração de micro-organismos no sítio cirúrgico do paciente, oriundos dele mesmo, então, dos profissionais, dos materiais, equipamentos e ar ambiente. Os componentes da paramentação cirúrgica são. Então, né, é uma forma da gente se proteger e proteger o profissional que está, o paciente que está ali, né, no campo cirúrgico. Então, como eu já falei nas outras aulas para vocês, o profissional, ele está muito ali nas mãos o paciente ele está muito ali nas mãos dos profissionais, né? Eles dependem da nossa ética, do nosso trabalho, da nossa segurança, né? Para eles também conseguir ter um procedimento que não vá levar a nenhum dano. E aí, gente, quando a gente vai falar um a um sobre a paramentação cirúrgica, né? A gente vai começar com os aventais, né? Então, os aventais, eles podem ser tantos confeccionados dentro da própria empresa, da instituição hospitalar, como ele pode ser feito e comprado descartavelmente, né? E utilizado e colocado depois para o descarte. Então, os aventais, eles precisam ter uma proteção mínima, né, que não passe líquidos, que não passe fluidos, para aquele profissional que está ali também estar protegido. Então, tem vários tipos de aventais, né? Tem os aventais que o TNT, ele é tão bem... a qualidade do TNT ele é tão boa que mesmo jogando o líquido em cima e esfregando, ele não vai passar, ele é impermeável, né? Isso agora também está sendo usado, né, ali no setor do Covid, né? Então, a paramentação que é utilizada, né? Ela precisa ter uma vedação, né? Ela tem que ser impermeável. E esses aventais, né? Então, vai daquele feito por o brim leve, que é um avental feito de pano com um tecido mais resistente, mais grosso,
como ele vai com as várias qualidades do TNT. Então, o TNT é um produto fabricado e ele é cortado e confeccionado para os profissionais da saúde tanto se proteger como estar protegendo o paciente, né, contra os micro-organismos dentro do centro cirúrgico. Então, a sua utilização tem como finalidade reduzir a dispersão das bactérias no ar e evitar o contato da pele da equipe com o sangue e fluidos corporais que possam contaminar a roupa primitiva. Então, gente, é o que eu falei agora, né? Ele tem funções, né? Uma das funções é proteger o profissional de saúde contra as gotículas, contra agentes, né? Vírus, bactérias. Já citei para vocês os vírus e bactérias, né? Por exemplo, contra o HIV, hepatites, o COVID, né? Então, são todos bem citados agora, né? Os vírus, né? E aí as bactérias, né? Em torno, por exemplo, a gente vai abrir um abscesso, vai abrir um campo ali, uma parede que está contaminada, também uma forma de proteger o profissional que está aí. É recomendada a troca do avental quando esse estiver visivelmente sujo com sangue ou outro fluido corporal potencialmente infectante. Então, durante essa cirurgia, né, tanto o cirurgião quanto o instrumentador, quanto o auxiliar, ele também pode acontecer, né, um acidente, se contaminar muito mais do que deveria estar contaminado, e aí esse profissional, ele precisa realizar a troca desse avental. Então, é muito importante, né, que esse fluido ele não atravesse a barreira e ele chegue em contato com a pele do profissional. E aí, assim, quando a gente fala sobre o paciente, né, a gente está falando sobre evitar, né, o mínimo de exposição de micro-organismos em cima desse campo cirúrgico, né? Então, eu já vinha falando para vocês, a gente já vinha explicando, né, toda a questão do controle de infecção, porque isso é o primordial, né? Primeiro, antes também de sanar aquela doença, aquele agravo da infecção, né? Primeiro, a gente precisa que esse paciente não seja contaminado por outros tipos de bactérias que possam existir naquele momento. As luvas, então, aqui teve mais alguém que chegou aqui para aprender comigo, né? Vem, Eco. Né? Tá carente, tá sozinho o dia inteiro em casa, hein, amor? Então, as luvas, elas são também, né, o principal EPI, né, o que mais vai estar em contato com a parede, com os órgãos, com os materiais, com esse paciente. Então, são utilizadas pelos membros da equipe cirúrgica com a função de proteger o paciente das mãos destes e proteger a equipe do fluido potencialmente contaminado, não como finalidade de reduzir e prevenir riscos de exposição ao sangue. É recomendado o uso duplo enluvamento ao cirurgião, o primeiro assistente para qualquer procedimento que durar mais de 1 hora. Então, a recomendação, né, dentro dos protocolos cirúrgicos, né, é que quando a cirurgia ela durar mais que 1 hora, é recomendado o duplo enluvamento, né, das mãos do cirurgião e do circulante. Então, ela tem também as duas finalidades, né? Uma é proteger o paciente das bactérias que podem ser transmitidas pela pele, pela mão dos profissionais de saúde,
e outra é proteger os profissionais do fluido, né, do sangue, né, que pode estar sangue, secreção, que pode estar contaminado, né, por algum agente patogênico que pode, né, e aí contaminar o próprio profissional de saúde. Então, qual que é o principal, né? Então, quando a gente for calçar a luva, né, com a técnica correta, né, sem encostar na parte de fora, onde que vai ir diretamente nos materiais, no campo cirúrgico, nos campos, né, gases, compressas, né? Então, o papel do instrumentador cirúrgico, né? O instrumentador cirúrgico também ele vai ter um papel muito importante de observação durante esses procedimentos. Às vezes o instrumentador está ali com a mesa toda preparada, organizada, e ele vai estar observando a equipe organizar todo o campo cirúrgico. Então, perante isso, também ele pode observar, né, alguns procedimentos, algumas atividades onde que o profissional que está ali na frente dele possa, sem querer, contaminar e nem perceber, né? Ou o avental ou a própria luva cirúrgica. Então, elas são, assim, o que mais é o EPI que mais vai estar em contato com o paciente. Então, antes de tudo, né, a luva, né, ela não pode ser contaminada, né, de forma alguma, né, para evitar que essa cirurgia, esse campo cirúrgico, ele tenha, né, uma contaminação, né, pelo profissional que está ali. Então, é recomendado o uso do duplo enluvamento do cirurgião no primeiro assistente para qualquer procedimento que durar mais ou menos 1 hora. As máscaras, né? Então, hoje, né, com toda essa questão do Covid, a gente tem toda a utilização das máscaras, né, para quem, os hospitais que geralmente não tinham máscara, agora, né, são obrigados a comprar muitas máscaras, né? E aí, né, o seu uso é justificado por 2 aspectos: proteger o paciente também da contaminação de micro-organismos, principalmente quando a incisão cirúrgica está aberta, oriunda do nariz, da boca dos profissionais, liberados no ambiente quando estes falam, tossem e expiram. Então, sempre quando se fala, né, não vamos conversar durante a cirurgia, né? Vamos manter o silêncio, né, para evitar o quê? Para evitar que esses pacientes tenham uma descarga de bactérias em cima desse procedimento, né, dessa cirurgia, dessa incisão aberta. Então, né, hoje também a gente fala muito, né, que se a máscara estiver molhada, ela já não vai estar totalmente protegendo, né, o paciente ou nos protegendo. Então, também é uma forma, né, de trocar as máscaras em procedimentos cirúrgicos muito mais demorados, né? Então, quando a gente fala, quando a gente expira, tosse, quando a gente respira, né, a gente tem uma carga de bactérias que sai das nossas vias aéreas e podem seguir, né, em cima dessas incisões cirúrgicas. Então, é uma forma da gente ter essa proteção. Pelo contrário, né, nós profissionais, a gente vai se proteger dos respingos, secreções, né, dos pacientes durante o procedimento cirúrgico. Então, é uma dupla proteção. Quando nós pensamos em proteção, em EPIs cirúrgicos, né, a gente está pensando numa dupla proteção, tanto para mim, que sou o instrumentador cirúrgico, quanto para esses pacientes, né, que estão ali utilizando o paciente, né, que está ali
na mão desses profissionais de saúde. Então, o que é recomendado, né? É exigida a utilização das máscaras que protejam totalmente a boca e o nariz. Então, não adianta nós usar a máscara só protegendo a boca e não protegendo o nariz. De algumas vezes são combinadas com protetores oculares. É recomendado que todas as pessoas devem utilizar máscaras cirúrgicas ao estar em sala de operação, quando materiais e equipamentos estéreis estiverem abertos. Então, né, a gente que trabalha já em centro cirúrgico, a gente já sabe, né, que não se deve entrar em sala cirúrgica no momento que o material está aberto, sem o uso e a proteção da máscara, tanto na boca quanto no nariz. As máscaras devem ser descartadas após o uso, manipulando somente as tiras serem trocadas quando estiverem molhadas. Não devem ficar penduradas no pescoço e nem dobradas dentro do bolso para serem utilizadas posteriormente, né? Aqui não fala, né? Mas assim, a forma de colocar a máscara embaixo do pescoço, né? Também é uma situação que contamina tanto a máscara quanto a boca do profissional. Então, se eu tenho a máscara nessa região aqui e eu vou puxar ela de volta, né? Como já se fala tanto agora durante toda essa questão do Covid, eu puxo essa máscara, eu vou estar contaminando a minha boca e arejando do meu nariz, né? As minhas mucosas. E isso também eu faço que entre os micro-organismos para dentro do meu organismo. Então, o maior cuidado, né? Então, evitar que o profissional de saúde ele puxe essa máscara para baixo e depois ele volte a colocar a máscara novamente, né? Na boca e no nariz. Isso faz com que essa contaminação ela fica muito potencial para os profissionais que estão utilizando. O goro, então o goro, né? Sua utilização tem intuito de evitar a contaminação do sítio cirúrgico por cabelo ou por microbiota presente nele. O goro deve ser bem adaptado, permitindo cobrir totalmente o cabelo na cabeça e na face. Então, uma das principais funções do goro é evitar que o cabelo caia dentro da incisão cirúrgica ou do campo cirúrgico, né? Ou que alguma bactéria, né, no nosso cabelo caia dentro desse sítio cirúrgico. Assim, né, também a gente evita a contaminação. O cabelo preso dentro do goro também é muito importante, né? Porque ele pode ficar caído por cima dessa incisão, né? Ou por cima do material. Então, o goro, ele é fundamental também na paramentação. E também, né, ele é uma forma da gente evitar a contaminação do nosso cabelo, né? Então, tanto agora como no Covid, né, que a gente está vivendo toda essa situação da pandemia, como é importante a gente ter um goro no cabelo para manter esse cabelo protegido e evitar que o mínimo das nossas partes, né, do nosso corpo, da nossa pele, fica exposta a esses micro-organismos que podem cair, esses agentes que podem cair em cima da nossa pele, ficar ali depositado e depois vir a contaminar as nossas mucosas com movimentos, né? Vou passar a mão no cabelo, vou passar a mão e vou deixar esse cabelo contaminado. Então, ele precisa ser bem adaptado, né? Às vezes a gente está lá com a equipe, né? Com o cabelo saindo, a gente tem que orientar
O instrumentador cirúrgico também ele tem essa função de observar, porque às vezes ele está ali parado, observando o movimento da equipe que está ali organizando todo o campo cirúrgico. Então, também é o nosso papel, né, de organizar com a equipe, né, se tem algum goro mal colocado. O paciente também é muito importante ele ser colocado o goro nesse paciente, também para evitar a contaminação dessa incisão cirúrgica e desse campo cirúrgico. O óculos ou a máscara, as protetoras dos olhos, então, muitos profissionais não gostam de usar, né, porque abafa o óculos, porque é bem complicado no campo cirúrgico ficar utilizando, né, o óculos, olhar na incisão e esse óculos abafar. Então, o que é importante, né, colocar muito bem esse óculos, né, essa máscara vedar nessa região, evitando que a nossa respiração, né, o nosso bafo, né, ele suba e abafa o óculos. Aí, assim, também a gente pode usar as viseiras, hoje também, que são muito utilizadas, tanto para o atendimento dos pacientes de Covid, como hoje a gente está utilizando no atendimento ao parto, os atendimentos de cesariana. Então, todas as cirurgias é bem importante, porque também a viseira, ela tem uma ampla proteção, né? Então, aquele respingo, aquela saliva que pode vir por cima do paciente, do profissional, a gente tem essa proteção a mais para evitar, né, que esses pacientes, eles contaminam o profissional de saúde, e aí esse profissional, ele acaba se contaminando, né, pelas mucosas que são os olhos. É uma particularidade que eu acho bem interessante, né, falar, porque assim, muitos pacientes cirúrgicos, eles não fazem um teste de HIV. Então, assim, muitas vezes, né, é proibido ficar fazendo teste, então talvez ele tenha um HIV positivo ou uma hepatite e ninguém sabe. Às vezes é um paciente que vem da rua, chega acidentado, é um paciente, por exemplo, que vem fazer uma cirurgia eletiva e aí não é solicitado um exame de HIV. E aí o que acontece, né? É uma exposição maior se a gente não utilizar os óculos. Então, quanto é importante a utilização do óculos ou da máscara facial nesses procedimentos? Outra questão que é bem interessante, né, eu estar citando para vocês, que são as gestantes. As gestantes são pacientes que a gente vai conseguir saber se ela é por exemplo, HIV ou uma hepatite, né? Então, eu acredito muito, assim, que as gestantes, elas são um dos pacientes mais seguros para a gente atender, porque ela vem com uma bateria de exames que aí a gente sabe identificar os tipos de infecções virais ou bacterianas que ela pode estar tendo. E aí, geralmente, a gestante, ela é indetectável, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma gestante, uma ligação de Fraiburgo, que a gente vai receber uma gestante para atendimento e a carga viral dela é indetectável. Então, isso também é uma segurança a mais para o profissional que está ali, tá? Mas, assim, como eu falei, né, muitos pacientes, ninguém vai solicitar para eles, né, até uma questão ética, os exames de HIV ou outros tipos de exame, ou às vezes o próprio profissional, o próprio paciente que chega, é um paciente que chega acidentado, um traumato, né? E aí ele vai para dentro do centro cirúrgico e a gente não sabe quais são as fontes de bactérias ou as fontes de infecções que esse paciente pode transmitir. Assim, gente,
nós, né, estamos vulneráveis a esse tipo de procedimento e aí cabe a nós também a nossa proteção, né? Quanto mais a gente se proteger, menor é os nossos riscos que pode acometer e causar os danos, né, para os profissionais de saúde. Então, o quanto é importante o uso do óculos, a hepatite B, ela é transmitida pelo sangue, né? E a hepatite C também. Ela é um vírus que fica até 48 horas numa superfície, numa gotícula seca. Então, ela é um vírus que sobrevive num ambiente normal, por isso que existem muitos profissionais de saúde contaminados com o vírus da hepatite B e da hepatite C. Então, o vírus do HIV, né? Falando em proteção, a gente tem o vírus do HIV, que ele é um vírus que mora muito fácil dentro de um ambiente normal, natural dele. Então, saindo do corpo, ele tem uma probabilidade de morte de 5 segundos, né? Muito rápido. Mas se ele cair diretamente dentro de uma mucosa, né, o olho, a boca, né, ele vai já ter o local que ele pode já invadir e já entrar para dentro do nosso organismo. Então, também a gente vai precisar ter muito cuidado, né, em relação aos EPIs que a gente está usando. E a gente precisa entender, né, que todos os pacientes eles têm um potencial de contaminação. Nós nunca podemos saber qual que é a fonte que vai estar ali e a gente tem que tratar todos os pacientes da mesma forma, como se todos eles tivessem o HIV, as hepatites, hepatite C, o COVID. Então a gente tem que ter esse cuidado em relação aos os procedimentos, né, com o uso também dos EPIs. Outro EPI que é até uma forma de não contaminar salas, né, que é o uso atualmente uma questão muito polêmica, né. Esse procedimento consiste, né, que é o PROPé, proteger a equipe da exposição ao sangue, fluidos corporais, materiais perfurocortantes. Então, sempre se orienta, né, o uso de calçados impermeáveis que fecha toda a parte do dorso do pé, né, em cima, uma proteção muito maior, né? Então tem que se evitar calçados, né, que permitem a entrada, né, que não são impermeáveis, permitem a entrada de fluidos como sangue, secreção, água, líquidos e também o risco de pérfuro-cortantes cair em cima dos dorsos. Então, o nosso pé ele tem que estar muito bem protegido, né? Tanto o nosso avental, ele tem que estar protegendo o pé, chegando em cima do dorso, a nossa roupa cirúrgica, quanto o nosso calçado também, ele tem que permitir que ele não exponha o dorso e evita, né, que essa exposição aconteça com risco de cair uma lâmina, uma agulha contaminada e que vai pode ocorrer, né, uma lesão de pele. Né? Então tem que ter bastante cuidado, né? E assim acreditar no uso dos EPIs. Nós profissionais, né? Às vezes a gente está numa rotina tão grande, a gente está tão tranquilo, já mais relaxado, a gente conhece tantas rotinas que a gente esquece da importância do uso do EPI. O EPI é o que vai nos proteger. E às vezes, numa fatalidade, às vezes a gente está lá com 500 cirurgias já instrumentadas e numa fatalidade a gente se torna vítima de uma hepatite C, de uma hepatite B,
que também não tem coquetel que vá fazer com que esse vírus não entre para dentro das nossas células. Então, se contaminou, contaminou, né? Então, a gente sempre tem que ter uma observação muito grande em relação ao uso do EPIs. Nunca relaxar, sempre manter, assim, desde o momento que vocês aprendem que o uso do EPIs é importante, se conscientizar desse uso e se manter sempre bem protegidos, né? Ah, eu vou usar um tênis, eu vou usar um crocs, né, com furo. Não façam isso. Pensam primeiro na segurança e na saúde nossa. Depois a gente vai pensar, né, em todo o nosso trabalho, em ganhar dinheiro, no tempo, na qualidade. A gente tem que pensar na qualidade primeiro da nossa saúde, tá? Então, a escovação, né, que é um processo que visa a retirada da sujeira, detritos, redução substanciais ou eliminação da flora transitória. A redução parcial da flora residente, uma vez que a eliminação dessa última é virtualmente impossível. Então, a gente vai remover o que? A flora transitória, né? Por isso que é importante toda a técnica, né? Conseguir fazer a escovação e a limpeza até na região do cotovelo, pensar nas regiões, né, que ficam entre as digitais, né? A escovação, ela tem que começar desde essa região, passar entre todos as interdigitais, a escovação certa, né, que faz com que toda essa flora transitória ela seja eliminada, evitando que nós, profissionais, a gente passe essa flora transitória para dentro do campo cirúrgico que está ali aberto. Pessoal, o nosso tempo de reunião sempre é de 40 minutos. Como eu demoro um pouquinho para entrar, né, a gente está já com tempo e já está terminando esse tempo. Quando terminar o tempo, eu vou novamente vou lançar o link para vocês no grupo, vai dar um tempinho para vocês tomar uma aguinha, correr no banheiro e voltar aqui para a gente ter mais os nossos 30 minutos de aula, tá? Então, eu vou lançar novamente o link no grupo e vocês vão de novo, novamente, acessar a aula para a gente continuar a nossa matéria de hoje. Então, o quanto é importante, é necessária a retirada de joias, né, de adornos, da região das mãos, né, não usar anéis, ter sempre as unhas mais aparadas, curtinhas, né, evitando que as sujidades, elas fiquem embaixo das nossas, do nosso meato das unhas, né, então, a nossa responsabilidade, elas também está, né, para a questão do paciente. O paciente, ele está nas nossas mãos e as nossas mãos, elas têm que ter o mínimo de bactérias transitórias que possa contaminar esses pacientes. Então, quanto mais a gente conseguir fazer uma limpeza, cortar as unhas de uma forma que essas unhas elas fiquem bem cuidando. Só desliga o microfone, pessoal. A escovação, a água corrente, o uso do produto, ele é muito importante, né? A hora que der um intervalinho, vai fazer com que esse procedimento ele esteja muito mais seguro do que se a gente não fizer uma escovação. Então, tá terminando, eu vou lá, vou lançar o link para vocês de novo. Querem ir tomar uma aguinha, né? Eu já tô voltando aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direito, pessoal? Não.